Boa noite a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Tudo bem com vocês, amados? Glória a Deus. Com Jesus, tudo vai muito bem. Nós não podemos esquecer que no mar do mundo tem muitas, como se diz, muitas ondas, muitas correntes, pode ter um temporal, pode dar uma tempestade desse mar, mas se você está no barquinho com Jesus, se Jesus está no teu barquinho ou você está no barquinho com Jesus, ainda que tu pense que ele esteja dormindo, não esteja vendo o que está acontecendo contigo, você está no lugar certo. Que com apenas uma palavra o Senhor diz o quê? Acalma-te, mar. Toralarabai siri halarasora canterimas. Amados, não esqueçam. Se Jesus estiver no teu barquinho, você estiver no barquinho de Jesus, tudo vai muito bem. A cada coisa contrária, a cada vento contrário, a cada onda turbulenta do mundo, você dobra os joelhos e se conecta com o nosso Criador. E Ele dará ordens para que o mar se acalme, para que a turbulência da vida neste mundo se aquiete. Amém? Vamos orar então? Glorioso Deus, toda honra, glória e louvor somente a Ti, Senhor. Nós queremos aqui, juntamente com os meus irmãos, com cada um que está conectado via internet, espalhado pelos 4 cantos deste planeta, Senhor, aqueles que estão assistindo online, ao vivo, e aqueles que ainda vão assistir. Nós queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão por todo o pecado, toda palavra, todo pensamento, toda atitude, tudo que tenha ido contra a santidade do Senhor, tudo que tem nos feito pecar, nós pedimos perdão em nome de Jesus. Recebemos, Senhor, o teu perdão. Somos cobertos com o sangue de Jesus e com todos os benefícios da cruz do Calvário. O sangue de Jesus, não esqueçam, é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar no nome de Jesus. Oh Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, se ti guarda a nossa casa, a casa dos nossos vizinhos, os nossos condomínios, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nação brasileira, Senhor, que os teus arcanjos miríades faz uma varredura no Brasil, Senhor, e seja amarrado todo valente das trevas, todo espírito, todos aqueles que todo espírito contrário à palavra do Senhor sejam amarrados e levados cativos para o abismo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te pedimos, entra agora, Senhor, nas nossas casas. Toma teu lugar de honra na nossa sala, Senhor, no nosso coração, na nossa família, Senhor, neste culto, Senhor. Faz o mesmo, Senhor, com os teus arcanjos do lado direito e esquerdo de todas as estradas distritais, municipais, estaduais, federais e internacionais, dando livramento de morte, de acidente, de batida, de atropelamento, de assalto à mão armada, de bala perdida, de roubo, de sequestro, de mal súbito, de pane no motor, de atentado terrorista, de intempéries e catástrofes climáticas, de pragas, vírus, bactérias, epidemias e pandemias, em nome de Jesus. Faz o mesmo, Senhor, em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, todas as ilhas da Oceania, Senhor, todo o continente africano, cada país do continente africano, Senhor, toda a Ásia, toda a Europa, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão em zonas de conflito, de guerra, Senhor. Hoje no mundo me parece que são mais de 8 conflitos de guerra, Senhor, em nome de Jesus. Guarda esse povo, Senhor, guarda o teu povo, guarda aqueles que ainda não sabem a diferença entre
entre a mão direita e a mão esquerda, em nome de Jesus. Toralaracis, taralaramasora canterimai, taralahelexeriederemas. Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, que a tua palavra seja vivificada em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, que separa corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, que a tua palavra seja gravada nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus. Senhor, visita no nosso meio aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, abençoa os médicos, enfermeiros, técnicos, aqueles que trabalham noite e dia, Senhor, para cuidar dos teus filhos, daqueles que estão enfermos, Senhor. Que haja, Senhor, um rebuliço santo, que tu esteja abençoando os médicos para serem inspirados, Senhor, e venham dar as medicações corretas, os diagnósticos corretos, em nome de Jesus. Louvado seja e bendito seja o teu nome, Senhor. Nós declaramos, diga aí, amado, seja bem-vindo, Jesus. Entra na minha casa, eu abro a porta para você entrar. Entra e toma teu lugar de honra na minha sala, na minha mesa, no meu coração, na minha família, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Como dizia o pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, abram a palavra lá no livro de Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre algo bem simples, que é muito comum de se ouvir, de se sentir, de se falar, né? Mas não é dado muita atenção devida a essa palavra. A influência e a importância real para essa palavra. Chamada orgulho. Você já teve orgulho algum dia? Normalmente a gente luta com orgulho todos os dias. Seja o orgulho, deixa eu ver de quê? Do trabalho bem feito, de fazer o trabalho com excelência, de ser pontual, de ser uma boa dona de casa, uma boa funcionária no seu trabalho, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai, um bom gerente, um bom motorista, que mais? Orgulho pelos dons. Olha só, Deus me deu esse dom. Qual que é o teu dom? Às vezes a pessoa ainda nem conseguiu descobrir, está se descobrindo, né? Glória a Deus. Mas, queridos, o orgulho. O orgulho, tem uma palavra do Senhor que diz que a altivez, que Deus rejeita os altivos, orgulho. Aquele que olha por cima. E vou dizer uma coisa, amados, e tem orgulho, tem pessoas que elas são muito orgulhosas das coisas tristes que lhe aconteceram na vida. Ela tem um orgulho de dizer, alguém conta a sua história, e ela diz, isso aí que tu passou perto da minha história não é nada. Querendo menosprezar a dor do outro. E vou te contar, amados, o orgulho é uma coisa muito mesquinha, mas que realmente tem que ser combatido diariamente. Amém? Então vamos abrir a palavra em Provérbios 29, versículo 23. Provérbios 29, versículo 23.
Provérbios 29, versículo 23. Vocês desculpem que a minha mão tá com pouca sensibilidade fina para passar as páginas. Versículo 23. Vamos lá. A soberba do homem o abaterá, o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Posso ler na minha versão? Pode, lê alto. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado. Derrubado, hein? Derrubado. Então, a soberba o abaterá. Ele será derrubado. Provérbios 16, versículo 18 diz assim: Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Anotem bem isso aí, circulem esse, amados. Aqui diz o seguinte, que quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. É Provérbios 16. Desculpe. 16, versículo 16 e 18. Aqui, anote bem. Isso aqui, amados, é uma chave. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. No 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Pode ler na tua? Tornar-se sábio vale mais do que o ouro. É melhor obter bom senso do que a prata. A desgraça está a um passo do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. Mateus 23, versículo 12, diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu lembro sempre daquela passagem que diz que a pessoa, o Senhor dizendo, quando ir numa festa, não sente à frente nos lugares de honra, sente-se lá no fundo, porque vai que tu se senta lá na frente no lugar de honra e aquele lugar não é para você. Aí você tem que ser chamada a atenção, o irmão pode levantar dessa cadeira, porque aí quem vai sentar é o senhor fulano de tal, é o irmãozinho tal, né? Então é melhor ficarmos, como é que se diz? Ficarmos lá no fundo, porque se estamos no lugar, Deus nos coloca nos lugares certos, amados. Amém. Marcos 7, versículo 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Não vem de fora, é de dentro. Porque essas coisas estão no coração. Lê na tua versão, Michele. Marcos 7, versículo 21, 22 e 23. Marcos 7. 21, 22 e 23. Porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassínios, os adultérios, os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho e todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro, são elas
que tornam as pessoas impuras. Tu pode abrir em Tiago 4, versículo 6. Ler? Pode ler. Mas ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe ao orgulhoso. Às vezes, olha, mas às vezes Deus está ali esmagando, apertando o limão para fazer uma limonada, né? E às vezes a gente acha que é o inimigo que está nos apertando. Esse é Deus. Está nos apertando. E às vezes as pessoas começam a justificar isso, e justificam aquilo, e justificam... Não. Às vezes, amados, é Deus que está com o dedinho assim, ó, chegando perto. Para quê? Para que nós dobramos os nossos joelhos e dizemos, Senhor, eu abro o meu coração, eu abro a minha boca para sair tudo que está dentro do meu coração que não te agrada. Porque, amados, a fonte de vida, existe uma fonte dentro do nosso coração, que seja de coisas boas, que seja de águas vivas. E não se preocupe, amados, que todo mundo que veio para Jesus não veio com o coração cheio de águas limpas, não. Veio com um coração muito turvo do mundo, das maldades do mundo, das histórias familiares, de tudo que passou de ruim e etc. Então, somente invocar o nome de Jesus não faz do nosso coração limpo, porque isso é uma atitude nossa. Nós temos que a cada dia nos convertermos de acordo com a palavra do Senhor, assim como Jesus fazia. E aí a gente vai aprendendo, vai colocando em prática, vai se livrando, vai se sentindo bem a cada manhã, queridos. No meio da tribulação, no meio do... A tribulação é que a palavra meio forte, mas no meio do sufoco, do dia a dia, da correria do dia a dia, né? Das angústias da vida, nós vamos nos sentindo leve e coração limpo, amado. É um coração sensível ao Senhor. Porque quando nós estamos com o nosso coração que não está totalmente limpo, nós não ficamos com os ouvidos sensíveis para ouvi-lo. A gente ouve no que a gente quer. Acredita nas nossas justificativas carnais. Por causa disso, por causa daquilo, mas é por causa do outro, é por causa daquele pastor, por causa do meu irmão, do meu tio, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, blá, 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 né? Então, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, um conselho para os jovens, amados. Sede submissos, ou obedeçam, ou ouçam aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros. Cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amados, é muito engraçado que os jovens, às vezes, eles começam a aprender, vão para a faculdade, vão para cá, vão para lá, daqui a pouco eles, não sei o que acontece, eles acham que sabem tudo. Podem saber naquilo que eles estão aprendendo, não é verdade? Porque talvez o pai ou a mãe não fez aquele curso, mas jamais um jovem terá a experiência de vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. E vou dizer uma coisa para vocês, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que têm paz, ainda que sejam chato, ainda que às vezes estejam com alguns problemas, mas às vezes estão doentes, né?
E às vezes é bem complicado. É muito complicado, às vezes, para os pais estão necessitando dos filhos, e aí o filho pergunta: vamos comer agora? Vamos almoçar? Não. Quer tomar uma água? Não. Quer isso? Não. Tudo é não. E é interessante porque o pai, a mãe que cuidou dos seus filhos quando eram pequenininhos, que ensinou a comer, ensinou a andar, ensinou as coisas primordiais, né? De repente está lá, parece uma criança de idade avançada. E normalmente não se pergunta se quer. Toma uma aguinha agora. Abre a boquinha aqui, vamos comer uma maçãzinha. Que nem a gente faz com as crianças. E às vezes os pais têm dificuldade de fazer o que o filho está falando, porque ele olha para o filho e não enxerga o filho adulto, ele enxerga o filho pequenininho. Ele enxerga como quando eles eram pequenininhos, dizendo para o pai: papai, come agora. Não, agora tem que fazer isso. Não, isso tu não pode fazer. É uma coisa complicada. Mas com a graça do Senhor, o Senhor vai nos dando graça, vai nos ensinando, né? Então, se você tem um vovô e uma vovó em casa, agradeça a Deus porque você tem um vovô e uma vovó. Aprenda, ouça as coisas que ele pode te contar, porque muitas vezes muitas vezes na vida você vai lembrar de determinadas situações e você vai lembrar do que o seu vovô, a sua vovó contou, de como foi o que eles fizeram, das dificuldades que passaram, né? E aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, acho que todo o Brasil, mas eu acho que aqui porque tem muito descendente europeu, se teve muitos refugiados de guerras, né? Terríveis guerras. Então, hoje a gente ouve e fica pensando, os jovens assistem filmes, coisas que talvez eles nunca possam imaginar. Né? Mas aqui a gente ainda ouve muitas histórias vivas de pessoas, de vovôs e vovós que eram criança quando o mundo teve 2 terríveis guerras. Outros de revoluções, né? Então a gente sempre tem muito a aprender. E é muito interessante ouvir a história da sua família, sabe? É muito bom, é muito bom. Olha, se você tem um vovô e uma vovó, um titio, uma titia, um senhor, uma pessoa mais perto, vai conversar com ela, é muito legal. E amados, isso alegra o coração deles tremendamente. E do Senhor também. Porque agrada a Deus quando a gente olha com carinho para um ancião, para uma anciã, alcança, ajuda-os. E às vezes eles ficam tão felizes, começam a contar a história e logo já fica bom. Se estão com alguma coisa, já estão rindo, porque eles a nossa memória, amados, ela tem... o departamento das memórias dentro do cérebro humano, ele é carregado de emoções, é carregado de emoções boas ou ruins, né? Mas as boas, elas como é que se chama? A serotonina aumenta, a alegria, tudo. E é muito interessante isso. Então, faça isso. 1 Coríntios, capítulo 3... versículo 18. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha que interessante, né? A sabedoria do mundo,
Ela é interessante, mas ela jamais superará a sabedoria de Deus. E o entendimento que o Senhor dá sobre os assuntos terrenos, sobrenaturalmente ou através da sua palavra, a gente passa a ter, como se diz, uma sensibilidade, um entendimento diferenciado, queridos. Diferenciados. Romanos 12, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O que diz na tua aí, mano? Trabalhem juntos com alegria, não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum e não sejam sábios aos seus próprios olhos. O meu é menos, mas tudo bem. O que diz o teu? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Bem simples, é bem curto, né? Tem mais adiante. Jeremias 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amados, circulem bem essa parte. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Então nós temos que nos gloriar, glória a Deus, porque nós conhecemos o Senhor e nós sabemos quem é o Senhor. E que o Senhor faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Oh, glória! Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 12. Essa semana, acho que foi ontem, eu coloquei uma sugestão de filme cristão, as histórias de... esqueci o nome. Vamos ver se os irmãos escrevam aí, quem participou. Eclesiastes, capítulo 12. Ô, Miss, alguém escreveu o nome ali? É uma história muito tremenda. E ela é uma história verídica. Aquele senhorzinho é um senhor que, como se diz, não é uma história fictícia, né? É Jonathan Sparrow. Ai, não lembro mais direito. 12. E conta a história de um senhorzinho, né? Ele já era velho, não sei que idade ele tinha, né? E ele tem um vizinho bem rabugento. E ele é viúvo. Aí ele convida oferece um... A história de Jonathan Sparrow. Jonathan Sparrow. É muito lindo. É muito instigante, é muito, como é que se diz? Inspirador. Aí conta a história, né, que ele pede para um menino lá cortar a grama dele. E aí ele diz assim, olha, eu quero que você... E paga o menino para ir cortar a grama do vizinho rabugento. Não é? Aí tem toda uma história, né? E esse vizinho xinga o menino, manda que ele pare de cortar a grama dele, que não sei mais o quê. E o menino continua, porque o outro está pagando ele, né? E aquele senhor começa a falar de Jesus, começa a aconselhar aquele menino. Aí daqui a pouco ele já está aconselhando mais 2. E aí vai. E sempre tem nas escolas um valentão, né? Final da história, ali, como se diz, aquele trabalho simples daquele senhor me lembrou daquele casal, Michele.
daquela senhora nos Estados Unidos, não sei se tu lembra do ministério aquele, que ela pensava, ela estava velhinha já, e ela pensou, que eu não queria fazer alguma coisa ainda para o Senhor, né? Aí ela observava que na rua dela sempre tinha à tarde muitas crianças brincando, meio sozinhas, porque os pais estavam trabalhando. Então ela convidou essas crianças para irem na casa dela comer um bolo. Imagina, bolo, né? As crianças iam. E aí, mas antes de comer o bolo, ela lia um versículo bíblico, orava e eles comiam o bolo, né? Tu imagina aqueles bolos bem gostosos, partido assim, eles tudo louco para comer, né? Mas eles ouviam a palavra. E essa senhora acabou ganhando praticamente as crianças da rua para Jesus, e daqueles ali, um deles, quando cresceu, abriu um ministério, né, que eu não lembro o nome agora. Tu lembra, Michele? Eles vão no mundo inteiro e vão perto daquelas crianças que estão às vezes em locais não tão bons assim. Aí eles convidam as crianças para jogar, para isso, para aquilo. Normalmente é para coisas, como é que se diz? Futebol, né? Aí eles ficam brincando, aí depois convidam. Mas antes de brincar, eles oram. Eles oram. Sim. Eles oram porque eles precisam de um jogador especial. De um jogador especial, verdade. Então é muito interessante. Então imagina aquela senhorinha naquele trabalho que ela fez de ler a palavra do Senhor para aqueles meninos antes deles comerem o bolo, né? Porque se ela desse os bolos antes, eles não iam nem ouvir. Tudo com estratégia. E daqueles todos, esse acabou abrindo um ministério que tem em várias partes do mundo, eles usam essa estratégia. E aquele filme que eu coloquei ontem, ele é muito interessante, ele é muito gostoso, os conselhos daquele homem. E no final, quem assistiu até o fim, vê o que aconteceu com cada um daqueles meninos, né? Depois da morte daquele senhor. E aí, depois que aquele senhor morreu, o vizinho rabugento chamou o menino, né, para ele ir lá cortar a grama dele, daí ele ia pagar. E a história é muito interessante. Só que não é apenas uma história para filmes, é uma história é uma história verdadeira de um homem de Deus. Então, amados, às vezes as pessoas perguntam assim, eu não sei que ministério eu tenho, eu não sei o que Deus quer de mim, e não sei mais o que. O Senhor disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não? A toda criatura, toda é toda. Não, mas o meu vizinho é muito chato, não vou para ele não. A toda. Só o teu passar e dizer, bom dia, Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe, bom dia, Deus lhe abençoe. Todo mundo quer ser abençoado, amados. Não há uma pessoa que diga, não quero. Não quero ser abençoado. Não, todo mundo diz, bom dia, aceita a bênção, não é verdade? Então é muito interessante. Então a história desse senhor é muito boa e muito inspiradora. Às vezes você pode, talvez onde você mora, você pode fazer o mesmo. Né? Mas se é um homem, não vou fazer bolo. Mas talvez um cachorro quente, né? Ou uma partida de futebol. Aí, antes de começar a jogar, vamos orar, porque nós precisamos de um jogador especial aqui. Uma inspiração especial. E isso, amados, as crianças, muitas crianças, os pais trabalham muito, às vezes o pai não mora junto com a mãe, às vezes mora em outro local, tem outra família, e essas crianças acabam sentindo essa falta, né? Essa lacuna. Nunca alguém pode como se diz, completar essa lacuna, mas Jesus pode. Ele vem, ele completa, ele cura, ele faz a cura completa, ele é o bálsamo, amados. Amém? Então, vamos ler Eclesiastes 12. Gente, eu estava lendo aqui antes e pensei, nossa, eu já li tantas vezes, mas eu nunca tinha observado o que fala aqui. Uma palavra diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Aqui diz que na tua juventude você escolhe o Senhor de preferência.
Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca. Você tem moedor na boca? São os dentes, né? Enquanto agradeça pelos seus dentes, cuidam dos seus dentes, escovem os seus dentes, né? As tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca. Tipo assim, caiu os dentes, ficar banguela de velhice. Olha o que diz. E cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. A pessoa ficar com deficiência auditiva, com o passar da idade, pode acontecer. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres, como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais... Olha só, as pessoas de idade, às vezes, elas não querem comer, não querem beber água. É uma dificuldade para fazê-las tomar água, para fazê-las comer, às vezes, não? E aqui diz o seguinte: e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. Isso são sinais de que estamos, quando alguém começa a apresentar esses sinais na velhice, são sinais de que está indo para a casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, amados, conclusão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado e cansaço da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tem uma passagem que diz assim: aquilo que foi feito no escuro é anunciado. Como é que é? Aquilo que é feito no oculto é anunciado dos telhados. O que significa? Que nada fica oculto aos olhos de Deus, amados. O mesmo Espírito que te instiga a fazer as coisas erradas é o mesmo que te acusa no outro dia. Isso acho que é no Salmo 36. Maquina o mal na sua cama, põe-se em
caminho que não é bom e não odeia o mal. É você que disse aí. Não, mas esse versículo que a mãe falou é outro. Mas não é a mesma coisa. Não, aquilo que é Aquilo que te faz. no oculto é anunciado dos telhados. Porque o mesmo espírito que incita a fazer o mal, fazer a coisa errada, fazer o que não é para fazer, ele é o primeiro que te acusa. É impressionante isso, né? E além do que, quando a pessoa cai na tentação, depois ela sente uma raiva dela mesma, um peso, uma acusação, um sentimento horrível. Mas seja lá o que for, não corra da cruz, corra para a cruz. Amém? Porque na cruz existe o perdão. E fora da cruz existe morte. Então, amados, o versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que, enquanto você ainda tem os moedores na boca, né? É engraçado isso, né? Eu não sei como é que está escrito na tua palavra, na tua Bíblia, mana. Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais alegria de viver. Até quando? Lê tudo. Os seus olhos ficarão tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas, e as nuvens voltarão depois da chuva. Os seus braços, que sempre defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes vão cair e você não poderá mastigar direito. Os seus olhos ficarão cansados e fracos. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito o moinho moendo e a música tocando. Você terá medo de lugares altos, até o caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Então, você irá para o seu lar eterno, e os pranteadores seguirão pelas ruas. Ai, glória a Deus. Ai. Então, amados, Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte, a roda se parta junto ao poço, antes que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. glória a Deus. Então, amados, você que é jovem no Senhor, né? Esses conselhos, amados, eles não estão na Bíblia por nada. Porque se nós seguirmos, se nós fizermos o que diz a palavra aqui, a gente vai colher coisa boa. Vamos colher coisas boas. Vamos, como se diz, estar no barquinho que Jesus está. Amém? Então, glória a Deus, queridos. Meditem muito nessa palavra. Meditem na questão do orgulho. Senhor, tem alguma área que eu tenho orgulho? Sabe, o orgulho, a arrogância, isso, amados, é terrível. E a palavra do Senhor diz que Deus resiste aos orgulhosos. E tem outra palavra que diz que o Senhor não ouve a oração do altivo, do orgulhoso. Ele não ouve. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Ouvi uma vez, não sei de onde, que devemos ter cuidado ao abençoar, porque podemos estar desejando bênçãos. Ai, tem comentário. Podemos estar desejando bênçãos a uma pessoa com má intenção ou contra alguém. Não sei se isso procede. Queria falar sobre isso. Olha, bênção é bênção. Se a pessoa está com má intenção no coração, quando diz Deus te abençoe, ela já... Tu não está dizendo Deus abençoa a tua maldade. Não, quando você está dando uma bênção para alguém, quando a gente chega na casa de alguém, a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Gente, que a paz do Senhor seja nesta casa. A paz do Senhor, que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe. E são coisas boas.
E quando nós declaramos coisas boas, ainda que a outra pessoa tenha intenções ruins, é como uma, como é que se diz, uma muralha de amor, né? Uma muralha, uma proteção, porque se ela tem intenção ruim contra você ou contra quem, quando você declara uma palavra, Deus te abençoe. E quando a gente ora pelos nossos inimigos, vamos dizer assim, a gente ou alguns familiares, amigos que não são convertidos, a gente amontoa brasas vivas, porque a palavra do Senhor é espada, é brasa na sua cabeça. E a palavra do Senhor não volta vazia, queridos. Ela não volta vazia, sem antes ela cumprir o propósito pelo qual foi declarado. Amém? Isso é muito bom. Temos que botar em prática, né? Tu tem um filho lá que acha que está com problema, tu quer que ele fique pior? Realce os problemas, realce os defeitos, realce as coisas erradas, realce as birras. Pega o teu filho e pede, Senhor, me dá graça. E para te olhar para o teu filho ou para a tua filha com os olhos do Senhor, vendo o que o Senhor vê e exalta as suas qualidades, sabe? E que depois que tu exalta as qualidades e mostra para a pessoa as suas qualidades, ela consegue ouvir a advertência. Porque às vezes as pessoas estão tão assim, né? Tão assim que elas não permitem. Não permitem, às vezes, amados, não adianta, às vezes, se o jovem ouvir aquele que é mais velho, que é mais sábio, que tem mais tempo de experiência, é claro que tem, como se diz, tem um ditado no mundo que diz assim, que os canalhas também envelhecem, é verdade. Mas nós estamos aqui falando daqueles que têm Jesus, ou se não tem Jesus ainda, ora para que venha a ter, né? O vovô, a vovó, o tataravô, a tataravó. Isso é uma benção, amados, sabe? É uma benção. E é tremendo, porque a gente sempre aprende. Não importa. Ou então, hoje em dia as pessoas fazem assim. O vovô e a vovó lá tá feliz, começa a contar a história. Ai, vô, já ouvi essa história, tu já contou. Ai, vô, eu sei, mas tu já falou. Aí tu pede assim, então me conta a história. Normalmente, o que se ouve, se fecha os ouvidos, se ouve pela metade, não se aprende com aquilo, porque a gente aprende, amados. A gente sempre aprende. Eu aprendi muito, amados, muito. E sempre estou disposta a aprender a cada dia, porque cada dia, amados, a gente tem um aprendizado novo, sabe? Sempre temos. Amém? Que Jesus ricamente te abençoe, nos abençoe, que a graça do Senhor seja superabundante. Se você viu situações onde você é orgulhoso, não seja orgulhoso. Que seja orgulhoso nas coisas do Senhor, né? Dobre seu joelho e peça, Senhor, cura o meu coração, me ajuda. Peço perdão pela minha arrogância, pelo meu orgulho, pela minha petulância em ter mais cursos, em saber mais a Bíblia, em desenvolver e andar nos dons espirituais com mais habilidade. Seja lá o que for, amados, você sabe. Cada um sabe qual é seu orgulho de estimação, não é verdade? Então, às vezes você tem orgulho da raça, você tem orgulho de quanto que eu trabalho, porque o meu braço, eu não fico nada, eu faço isso, eu. Mas se vem um vento meio forte, né? A gente nunca sabe. Então, queridos, realmente, nós somos apenas um sopro de vida. E isso é muito impressionante, porque, amados, assim como eu trabalho em UTI, a gente vê às vezes as pessoas ali
saturando bem, 100%. Daqui a pouco tu olha, ela começa a passar mal, ainda que ela está entubada, respirando, com a máquina respirando para ela, com todos os soros, tudo direitinho. Aí daqui a pouco tu vê assim, o coração vai diminuindo, a saturação baixa, e aí tu percebe o quanto... E ela precisa de uma intervenção mecânica, uma intervenção medicamentosa, às vezes até aqueles aparelhos de choque, né? Para voltar. E a gente vê como o ser humano realmente é apenas um sopro de vida, queridos. Então eu pergunto, para que tanta arrogância? Para que tanto orgulho? Para que... Para que tanto orgulho de estimação? Então, amados, vou orar agora e eu peço que cada um feche seus olhos e sonde o seu coração. Você sabe quais são como é que se diz, quais são os tesouros indevidos que estão no altar do Senhor, que está no coração, ocupando espaço que é do Senhor. O nosso coração, amados, é único e exclusivamente do Senhor, é único e exclusivamente a morada do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Quer fazer essa oração, hein? Quer fazer essa oração? Vou pedir para a Michele fazer essa oração. Pai querido, nós queremos te agradecer nesse dia por nos dar mais uma oportunidade de estarmos aprendendo com a tua palavra, Senhor. Tantos são os versículos que nos apontam o caminho que nós temos que seguir, mas ao mesmo tempo, Senhor, tamanha é a carne que ainda habita dentro de nós, Pai. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor, por todos os pecados que cometemos contra o Senhor em toda essa semana, em todo esse mês, em todo esse ano, Senhor. Todos os pecados relacionados ao orgulho, à soberba, nós te pedimos perdão. E pedimos a Ti, Senhor, que nos cubra com o Teu precioso sangue, Senhor. Que a Tua capa de humildade nos envolva, Senhor. Que nós tenhamos o nosso coração de pedra trocado por um coração de carne, um coração manso e humilde, um coração quebrantado e principalmente um coração ensinável, Senhor. Que aprende contigo, que aprende com a Tua palavra e que vive, Senhor, que cumpre aquilo que são os ensinamentos da Tua palavra para cada um de nós. Perdoa a arrogância do nosso coração, perdoa a soberba, Senhor. Ainda quando ela vem disfarçada de desejo, de elogio, nós te pedimos perdão também, Senhor. Porque a nossa carne, a nossa alma, ela quer sim ser elogiada, ela quer sim ser agraciada com palavras humanas, Senhor, mas o que nós precisamos é nos gloriarmos em conhecermos ao Deus vivo. Isso é um grande privilégio nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, onde as pessoas acham que te conhecem, mas não te conhecem de verdade. Senhor, nós não queremos ser encontrados entre aqueles que acham, mas entre aqueles que te conhecem, entre aqueles que te seguem, que vivem, Senhor, uma vida, ainda que falhando, Senhor, mas corrigindo essas áreas, deixando de falhar, abandonando práticas equivocadas, Senhor, e aplicando na sua vida tudo aquilo que nós aprendemos na Tua palavra. Obrigada, Senhor. Tu conheces as necessidades também de cada irmão, e Tu sabes, Senhor, que muitos de nós, Senhor, que tem lutar com orgulho foi porque um dia tiveram uma baixíssima autoestima, e o diabo faz isso com as pessoas. Ele tira, ele primeiro esmaga e depois ele joga lá em cima, porque tanto esmagado quanto lá em cima, Senhor, nós não acreditamos, nós não temos uma visão verdadeira a respeito de quem nós somos. E nós não somos nem o lixo, Senhor, e nem o suprassumo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, noiva de Cristo Jesus, amigos do Santo Espírito de Deus.
Ajuda-nos, Senhor, a ter ciência de quem nós nascemos para ser, a enxergar o propósito existencial que cada um de nós tem, Senhor, e a não sermos enredados pela vaidade, pelo orgulho e também pela baixa autoestima, Senhor. Nem achar que somos demais e nem síndrome do impostor nas nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos e também te entrego, Senhor, todas as necessidades dos meus irmãos, sejam elas na área da saúde, familiar, profissional, espiritual, Senhor, seja na área que for, Pai, nós entregamos em tuas mãos, repreendemos o diabo na autoridade do nome de Jesus, assim como repreendemos o agir de seus comandados e ordenamos que saiam das casas, das vidas e dos corações em o nome de Jesus, e que nós sejamos, Senhor, sempre casa favorita do Senhor, um lugar onde o Senhor queira estar conosco, Pai. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Sabe, amados, que às vezes a gente, quando está meio orgulhoso, meio, vamos dizer assim, né? Só meio. Umas gotinhas de orgulho. Umas gotas de orgulho. Às vezes a gente fica meio cego. Deus está falando uma coisa, mas a gente quer outra. Deus está chamando a atenção disso, mas eu quero outra. E a nossa insistência é tão grande que às vezes o Senhor nos permite, sabe, a vontade permissiva de Deus, Ele permite pela nossa insistência, mas haverá consequências. Aí depois a pessoa diz, não, mas foi Deus que me mostrou, foi Deus que me disse, foi Deus que disse. Mas a insistência, sabe? Quando a gente quer mudar, sabe quando o filho chega, ô mãe, ô pai, eu quero, tu lá pra cima, tá, pra ele ficar quieto. É mais ou menos assim, amados. Então, e às vezes, tem coisas, amados, que a gente vai ver depois, se arrepende. Puxa vida, se eu tivesse feito o que o Senhor me mostrou lá no início, mas é que eu queria tanto daquele outro jeito, só que aquele outro jeito fez um caminho doloroso, sabe? Fez um caminho difícil. E foi tão doloroso, e aí eu estava naquela situação da qual eu tinha querido muito, que eu achava que era melhor. E aí, às vezes, a gente carrega a família junto para dentro de consequências que não precisavam. Pelo orgulho, pela insistência. Amados, nosso coração tem que ser ensinável, todos os dias, ensinável no Senhor. E às vezes Deus usa aqueles que estão à nossa volta até para nos incomodar, às vezes, para nos instigar. Aí sempre pergunta, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me mostra o que eu não estou vendo, porque Ele mostra. Amém? Glória a Deus, então. Que Jesus ricamente te abençoe, te guarde, a ti, a tua família, aos todos os irmãos em Cristo, espalhado pelo mundo inteiro, né? Que o Senhor abençoe aqueles que estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, na América do Sul, na América Central, lá na África, no Japão. Ora pelo Rafael que fez uma cirurgia. De quê? Não sei, filho da Solange. Vamos orar pelo Rafael, filho da Solange. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pelo Rafael, ele vai fazer uma cirurgia. Senhor, abençoa os médicos, enfermeiros, técnicos, o hospital, Senhor, os anestesistas, tudo, Senhor. Que tudo venha a ser para a honra e glória do teu nome. Que os teus anjos desta área já estejam lá acampados para receber o teu filho. E que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, pega a mão do médico, Senhor, mostra, Senhor, dá entendimento e tudo que é necessário. E que seja do melhor para o teu filho, em nome de Jesus. E que ele seja radicalmente curado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Boa noite, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. E se inspire naquele filme. Vá que você tenha uma vizinhança aí carente de comer um bolinho ou de jogar um futebol. Fique na paz do Senhor.
Boa noite, amados.